paz, Senhor. Amém. Eu vou ler aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Vou ler só o versículo 20. Capítulo 3? Isso, capítulo 3. Leio no versículo 20. Efésios. Que é a oração de Paulo pelos Efésios. E aqui tem um versículo que falou comigo nessa parte de hoje. No coração. E ele vai falar com cada um de nós também. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui, nessa epístola, nessa carta do apóstolo Paulo, que está escrevendo aqui, falando para o povo aqui, falando um pouco do amor de Deus, né? Que no versículo 19 fala, né, que e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Então aqui ele fala sobre o amor de Cristo sobre a nossa vida, né? Que excede o nosso entendimento. Não tem como a gente entender o amor que Cristo teve por nós, né? Derramando o sangue dele na cruz do Calvário por cada um que está aqui, né? E ele nos amou primeiro, né? Antes de tudo. E aqui também fala, até indo um pouquinho do que a Vivi também falou, que às vezes a gente se sente assim, né? Ali na nossa fé, muitas vezes ali mostrando vários problemas, a gente oscila na nossa fé, né? Mas só que Jesus fala, o apóstolo Paulo fala aqui que ele, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então o Senhor ele pode fazer muito além daquilo que a gente pede, muito além daquilo que a gente pensa, segundo o poder que em nós opera. Então o poder de Deus, né, que opera em nossas vidas. Então, assim, o Senhor é aquele que, mesmo quando a gente vê, assim, olha a nossa volta, acha que é impossível, né? Não acredito que está acontecendo isso comigo, mas o Senhor, Ele está conosco naquele momento de dificuldade, né? Naquele momento que muitas vezes a gente acha que acabou, né? Quantas vezes a gente se pega pensando, Senhor, por que nós estamos passando por essa situação? Por que, né, que a gente está passando por esse momento de dificuldade, mas a gente tem que crer que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais. Assim como Ele fez na minha vida, né, antes de eu aceitar Cristo, como eu vivia, né? Eu me separei 3 vezes, né, do meu marido. Então, assim, depois que Jesus entrou na nossa vida, Ele operou dentro de mim o poder dele e transformou, né, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar. E a cada dia Ele vai nos moldando, né? Ele vai nos aperfeiçoando, porque nós como seres humanos somos imperfeitos, somos falhos, mas o Senhor ele vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando através das adversidades mesmo da nossa vida, das dificuldades, né? Assim como tudo que nós passamos e tudo que a gente ainda vai passar, que o Senhor já sabe aquilo que está lá na frente, né? A dificuldade que a gente vai passar lá na frente, que a gente nem imagina, mas o Senhor já está conosco. Ele sempre tem um escape para cada um de nós, independente daquilo que a gente esteja passando, seja material, espiritual ou financeiro. O Senhor ele está direcionando os nossos passos. Então a gente tem que ter paz. Quando a gente tem paz, que é a paz que vem de Deus, que é a paz que excede todo entendimento, que é uma paz que a gente não consegue entender, que ainda que a gente esteja passando por dificuldades, a gente tem essa paz dentro da gente, que é a paz de Cristo que habita em nós. E Ele consegue nos trazer tranquilidade em meio às dificuldades e às provações da nossa vida. A gente fica em paz, porque a gente sabe que não é no nosso controle, né? Às vezes a gente quer resolver tudo para hoje, mas não é assim que funciona, né? Eu aprendi a descansar no Senhor. Eu aprendi que não adianta eu querer ter tudo ao mesmo tempo e querer fazer tudo, porque tudo não está no meu controle, né? Se eu não entregar nas mãos de Deus, não tem como. Então, quando a gente tem paz, que vem de Cristo, a paz que excede todo entendimento também, a gente sabe que independente do que a gente está passando hoje, não vai determinar aquilo que a gente é ou aquilo que Deus tem para nós, porque Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.